Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rosângela Matos, sou psicanalista, mestre em psicanálise, sou pós-graduada em gestão de pessoas, sou terapeuta quântica e sou palestrante e conferencista. Eu tenho me engajado em fazer publicações nesse período relativas ao que está acontecendo no momento, não focando a doença, mas focando nas repercussões dela, né? E hoje eu escolhi falar sobre ansiedade, porque é a tônica do momento. Já era uma epidemia e agora se torna, eu nem sei mais o que, né? Eu trabalho no subterrâneo, que eu escuto pessoas e eu posso testemunhar o quanto o medo, o pavor, o pânico faz as pessoas sucumbirem. E é exatamente por isso o meu empenho nessa direção. Então hoje eu escolhi falar sobre ansiedade. Ansiedade é um sentimento normal, né, e benéfico, porque ele faz com que a gente se proteja, né? Porque com as percepções que nós temos do externo, do mundo externo, identificamos os perigos e é gerado uma sensação de ansiedade para que a gente crie respostas adequadas para combater aquilo ali. Só que a ansiedade, passada de um ponto, ela se torna patológica, né? Quando ela nos invade a tal ponto que muda, que interfere drasticamente na qualidade de vida da pessoa. E eu não estou falando nem de vida externa, eu estou falando de vida psíquica mesmo, porque externa é uma consequência, né? Então, o que é que nós fazemos diante disso? Né? Porque existem efeitos biológicos, efeitos psíquicos e causas biológicas e causas psíquicas. Então, a ansiedade é causada por uma sensação de muita angústia, né? Quando projetamos o futuro e levamos para o futuro sensações catastróficas, ou seja, o futuro vai ser um desastre. E isso faz com que a gente crie, né, sintomas, né, como taquicardia, aperto no peito, né, sensação de sufocamento, entre tantos outros que levam inclusive à incapacidade do sujeito. E nesse momento, porque regularmente nós temos distrações, né? Distrações externas que fazem com que a gente, no momento de ansiedade, a gente busque escapes. E existem pessoas também que a gente busca e nos ancoramos nelas, achando assim, pela repetição e pela dificuldade que a gente tem de contactar com essas mensagens trazidas pela ansiedade, a gente busca escapes. E nesse momento nós estamos vivendo solitários, reclusos, né? Muitos se sentindo confinados e tendo que se confrontar com a sua própria fragilidade. Então, o que é que tem acontecido? Então, quando a pessoa se sente assim, ela busca desesperadamente se ancorar em alguma coisa e, no geral, ela vai buscar conteúdos e pessoas que estão frequenciando na mesma faixa dela, ou seja, pessoas que estão também ansiosas. Né? Então ela leva a ansiedade, recebe a ansiedade e a ansiedade se torna cada vez maior. O que a gente pode fazer com isso? Porque disso todo mundo sabe, só não sabe o que fazer com isso, né? Então, eu me propus a dar algumas dicas do que pode ser feito. E a gente vai começar falando, eu vou trazer uma metáfora, né, para a gente entender melhor, que é a metáfora de um barco, que a vida é movimento, tudo se movimenta nesse universo, tudo, porque se somos feitos de átomos e eles são, os elétrons ficam circundando em movimento o tempo inteiro, a gente emite energia e tudo se move, apesar da gente não poder ver,
Então, assim como tudo, o mar se move. Então, pensemos um barco no mar, um barco a remo, e nós dentro dele, remando calmamente. Pontamos o leme e vamos. Isso seria normal, natural, fácil de fazer. Mas quando a gente pensa numa tempestade e a gente dentro de um barco, a estratégia tem que mudar. Ou seja, a gente temporariamente vai ter que largar o leme e se segurar no barco. É o que a gente precisa fazer nesse momento. Se segurar, se sustentar. Porque podemos não ser afetados pelo coronavírus diretamente, mas podemos sucumbir às reações, os rastros de pânico, de desequilíbrio, até de suicídios que ele tem deixado, né? Então tomemos isso e pensemos, nós estamos num momento de turbulência, então resta a gente fazer o quê? Se sustentar. Então, quando a gente pensa na ansiedade, o que a gente pode fazer? Primeiro, decidir mudar. Decidir com que a gente vai frequenciar. Fazer uma autoanálise e ver o que é que essa ansiedade está querendo dizer. Porque a ansiedade traz uma mensagem. A questão é essa. E a gente precisa decifrar. Então tem que escutar, entender, aceitar a ansiedade que vem, que virá um dia mais, um dia menos, mas escolher se equilibrar. O que a gente vai ter que fazer a partir daí? Escolher melhor o que estamos frequenciando. Evitem o contato com pessoas negativas. Evitem contatos com pessoas que estão disseminando notícias ruins a todo instante. Procurem lembrar de quem vocês eram antes da pandemia e pensem, né? Que valores é que vocês davam às coisas, às pessoas? O que é que vocês se queixavam que não tinha tempo para fazer? Agora tem. Só que é um tempo que a gente não está sabendo o que fazer com isso. Porque existe uma diferença muito grande, porque uma coisa é a gente não querer sair, outra coisa é a gente não poder sair. Isso faz toda a diferença. Então a gente tem que escolher o que a gente vai fazer com isso. Que eu posso me sentir presa ou eu posso me sentir reclusa, porque eu estou decidindo responsavelmente me preservar e preservar o outro, não ajudando a disseminar a doença. E a gente vai poder, assim, se sentir um pouco melhor. Acordar de manhã, acorde, dê um tempo na cama. Experimenta aquele momento que parece que não está acontecendo nada. Tenta focar no hoje, porque a ansiedade é gerada exatamente por uma antecipação de um futuro. E se a gente for escutar o que está sendo dito, parece que esse futuro vai ser desastroso, a gente não sabe. Mas a gente pode ajudar a construir o futuro, frequenciando mais com positivo ou com negativo. Então agora a gente tem tempo de sobra, mas não vamos utilizar o tempo de sobra só com coisas úteis. Tem muita gente que está voltada ou para o trabalho de home office, né? E mais as tarefas domésticas, e mais criação de filhos, e mais um monte de coisa, então ela fica ocupada o dia todo em tarefas desgastantes, que se acumularam dentro da sua própria casa.
Então, se de repente você escolhe um pedaço daquele dia para que você possa fazer algo que você goste, para que você possa descobrir algo que você gosta, para fazer exercícios físicos, mas não aqueles exaustivos, descobrir uma atividade física que você gosta de fazer, que seja lúdico, como dançar, por exemplo. Escolha um momento para não fazer nada. Escolha um momento que você possa estudar algo que você gosta ou que você tinha vontade de estudar. Tem um bocado de curso de graça. Uma boa estratégia. Pensa, para, quem eu era? Depois disso, eu vou ser quem? O que está de acordo a você, como você realmente é? Porque agora a gente não tem símbolos de poder. Estamos desnudos. Descobrimos que a gente pode viver sem um bocado de coisa. E eu posso dizer que eu escuto muita gente, nesse período aumentou muito a demanda. E eu vejo pessoas como, por exemplo, eu tenho um paciente que ele é economista, e ele trabalhava com projeções de empresas grandes, né, para avaliar quanto as empresas valem no negócio. E ele teve que fechar a empresa, né, temporariamente. Ficou devastado, a gente trabalhou isso, e ele arranjou uma forma para ser economista agora. Ele começou a se voluntariar para ajudar pessoas a fazer gerenciamento de suas contas, de sua vida. E ele adorou fazer isso. E ele está fazendo isso de uma forma voraz, como um adolescente que descobriu a sexualidade. E ele agora decidiu que quando ele voltar, ele vai trabalhar com isso. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém pode se dizer que não tem o que dar agora. Se você achar que não tem um talento para dar ou para descobrir, é porque você conhece muito pouco de você. E precisa parar para pensar em si. Isso é um chamado. A ansiedade pode ser minimizada e muito quando a gente vive o agora. Hoje está tudo bem, então vamos para frente. Aí amanhã a ansiedade vem mais. Tem dia que a gente está mais assim, né? Esses são os momentos que a gente tem que estar mais vigilante. Mas manter o foco. O meu foco é o equilíbrio. Quando a ansiedade vier, deixa ela entrar. Perceba o que é, sobre o que é que ela está falando. Acolha, entenda, deixa aí. O melhor remédio que eu conheço para isso é você viver o aqui e agora de forma produtiva. E como é de forma produtiva que eu digo? Não é trabalhando muito, não é isso. Não. É buscando o retorno para dentro de si, do que há de importante, do que há de essencial em nós. A meditação, excelente caminho. Felizmente, a gente entra na internet, tem 1000 lives de meditação. É muito bacana. Porque através da meditação a gente descobre que o amor não está no outro, que a paz não está no que está acontecendo lá fora. Está tudo dentro. Se eu estiver bem comigo, preciso de muito pouca coisa. Então entendamos que a gente já estava vivendo uma epidemia de ansiedade antes disso tudo acontecer. E agora isso foi maximizado. Então a gente precisa estar alerta. Se você se manter estável, você vai transmitir estabilidade para quem está perto de você.
e automaticamente quem está perto de você vai transmitir tranquilidade para outro. Imagine o valor disso. Então, eu convoco vocês a fazerem a experiência. Experimentem. Ao invés de deixar que a ansiedade consuma vocês todo dia, o que faz que você entre num estado de medo, de angústia, que faça que haja uma inundação de cortisol no corpo, o que vai baixar a sua resistência, faz o movimento oposto. Muitos estão buscando coisas de trás para se sustentar. Mas a questão é a seguinte: quando você pega fotos de viagens e de coisas que você fez, e você vai olhar como uma forma de dizer que bacana, ótimo, quando passar isso tudo eu volto. Mas tem muita gente que está indo para lá e está ficando lá, porque está comparando com o que está acontecendo agora. E como eu disse anteriormente, a ansiedade é gerada por uma antecipação do futuro. E a depressão é de quem está mais focado no passado. E a gente sabe que a depressão é muito grave, né? Então, porque começa a ansiedade, depressão, melancolia, pânico. E aí a gente sucumbe. E é isso que eu não vou deixar de lutar. É para isso que eu acordo todo dia. É para isso que eu me exponho nas redes sociais, que eu escuto, que eu criei um espaço que se chama Quem Cuida do Cuidador, para fazer uma escuta gratuita para o pessoal da saúde e serviços essenciais, porque esse é meu chamado. Deus precisa de nós e a gente precisa escutar. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam e compartilhem. Tem muita gente precisando de uma palavra. Eu estou fazendo a minha parte. Faz a tua também, tá? Fiquem com Deus. Um abraço.